Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nem todos os que falam como gente religiosa são realmente assim. Tais pessoas podem referir-se a mim como Senhor, porém, apesar disso, não entrarão no céu, porque a questão decisiva é se elas obedecem ao meu Pai do céu ou não. No juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós falamos aos outros a seu respeito, e usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos outros grandes milagres. Mas eu responderei: vocês nunca foram meus. Vão embora, porque as suas obras são más. Essa é a linguagem viva, né, da Bíblia Sagrada. Eu li em duas versões, na Revista Atualizada, e li agora na linguagem viva, né, mais atualizada, com o nosso contexto, para a gente compreender melhor. Eu gosto muito dos filmes e daquelas séries judaicas. Eu gosto por causa dos costumes, daquilo que a gente aprende, e até mesmo das palavras, algumas palavras hebraicas que a gente ouve, né? E vai trazendo à memória alguns contextos bíblicos. E outro dia eu estava assistindo uma dessas minisséries bem curtinhas, um casal que vivia em Jerusalém, eles são judeus, né? É uma série. E ele é um músico e ela trabalha na embaixada de Israel. Ela trabalha ali nos trâmites, né, dentro da embaixada, na parte administrativa. E ela é transferida para Paris. E ele é obrigado a ir para Paris também. E quando chegam ali, eles vivem uma série de dificuldades, o casal começa a enfrentar muitas dificuldades, porque ela já vem empregada, já vem com um salário definido, ele é músico, ele é artista, ele é judeu, e passa a ter todas aquelas dificuldades de adaptação na cultura, apesar de ser um músico extremamente criativo, que compõe músicas, um exímio baterista, mas eles começam a passar ali muitas lutas, muitas dificuldades. Saíram do seu ambiente, do seu país, estão vivendo em outro país. Ela, como funcionária da embaixada, está indo cada vez melhor, cada vez mais progredindo profissionalmente, e ele não se encontra. O filho tem problemas na escola porque não fala o francês, é moreninho, sofre bullying, discriminação, e ele luta de todo jeito, e ela também, aquela peleja. É um filme assim é uma série assim bem existencial, né, que a gente sente o pulsar da humanidade naqueles dois, e aquela luta de ajustar o casal, de se adequar a uma nova realidade, numa nova cidade. E ela está ali lutando pelo casamento, lutando pela profissão, dando o seu melhor
na vida profissional, e ele também pelejando para se ajeitar. Mas essa não é a parte mais importante da série. A que mais me chocou e me deu assim aquela dor no coração, sabe? Apesar de ser uma série, né? É que tem uma festa na embaixada. A embaixada de Israel na França marca uma festa, porque está vindo, se não me falha a memória, o primeiro-ministro de Israel está vindo para Paris, e ele vai passar pela embaixada, e eles querem fazer uma recepção muito bonita, né, para o seu líder máximo, e ela está empolgada, participando das reuniões, preparando aquela festa, preparando aquele acolhimento, pede uma ajuda financeira para a mãe, vai numa daquelas lojas de Paris, né, aquelas lojas bonitas, chiques, compra um vestido de $5.000. Imagina o que é isso. Empolgadíssima com a festa, ela participou das reuniões, preparou a recepção, elaborou uma coisa, outra, chega o dia da festa, vai no salão, arruma o cabelo, faz maquiagem, veste aquele vestido, pega um táxi e vai para o local da festa. E quando ela chega e se apresenta para entrar na festa, o guarda pega a lista dos convidados, como é mesmo o nome da senhora, é fulana de tal. O nome da senhora não está na lista, a senhora não pode entrar. Não, isso é impossível. Eu trabalho na Embaixada de Israel, eu participei das reuniões. O senhor deve estar enganado. Olha mais uma vez. Ele olha mais uma vez e procura. Eu sinto muito, o nome da senhora não está na lista dos convidados. E ela já vai perdendo as estribeiras, já vai ficando ali quase que chorando, envergonhada também. E para aumentar a vergonha, vem chegando uma colega que trabalhou junto com ela, que participou das reuniões. A colega chega, apresenta o nome, o guarda diz: a senhora pode entrar. E ela fala: ô fulana, socorro. Não posso fazer nada. O seu nome não está na lista. E eu fiquei pensando na dor de acalentar uma possibilidade que estava dentro apenas do coração dela, mas que não tinha bases reais para se transformar numa realidade. Eu não vou contar o todo, depois, se vocês quiserem, vocês assistam, mas o que me machucou foi essa sensação, eu me senti na pele dela. Tem esse traço, né, existencial de ser uma série judaica, ambientada em Paris, ou seja, tem também esse toque, né, do cinema francês, que é sempre muito existencial, diferente do americano, né? O americano é do happy end, tudo acaba bem, o herói sempre vence, e os filmes franceses eles são muito mais reais e existenciais, né? Eles mostram essas voltas dolorosas que a vida dá. Mas qual foi a dor? A dor de chegar para uma festa, para participar de uma festa e receber ali de imediato uma negação dizendo: não, a senhora não pode entrar. Não, mas eu trabalho, eu participei das reuniões, eu sou a fulana de tal, liga para a embaixadora. Não adianta, senhora, ela não vai atender. A senhora não pode entrar. E me parece, não é, que é exatamente disso que o Senhor Jesus está falando aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, quando o Senhor Jesus disse, e lemos aqui juntos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem é que pode entrar no reino dos céus?
Eu não quero, com isso, também fazer uma leitura da palavra de Deus, né, para nos deixar em suspeição, em suspense, em desconfiança. Não, muito pelo contrário. A nossa intenção não é essa, por favor. Mas a nossa intenção é dizer que isso é o tipo de coisa que nem de longe nós podemos errar. Que nem de longe nós podemos nos enganar. Mas nem de longe. Eu não posso correr o risco de fechar os olhos, entrar no bonde, imaginar que vou chegar a um determinado lugar e, quando abrir os meus olhos, cheguei no lugar errado. Não posso. O Senhor Jesus, então, nos ensina algumas coisas aqui nesse texto que nos permite fazer uma avaliação antes de comprar o vestido, antes de ir para o salão, antes de alugar o táxi, antes de fazer muito esforço para chegar lá e dizer, não, você não pode entrar. Senhor, Senhor, não, você não pode entrar no reino dos céus. Quem é que pode entrar no reino dos céus? Isso é o que nos interessa positivamente. Quem é que pode entrar? A primeira coisa é que João Batista, quando ele inicia o seu ministério, ele inicia assim: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Arrependei, porque aquele plano de Deus de trazer o seu reino, esse plano de Deus, ele está se transformando numa realidade a cada dia que passa, e o reino de Deus é chegado. O arrependimento é a porta de entrada para o reino dos céus. O Senhor Jesus, da mesma forma, quando João Batista é preso e morto, e o Senhor Jesus inicia o seu ministério, da mesma forma, a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Pedro, quando ele se levanta em Jerusalém, depois do Pentecostes, e que ajunta-se uma multidão muito grande achando que eles estavam embriagados, e Pedro, pelo Espírito Santo, começa a pregar, e o coração daquelas pessoas começa a ficar compungido, a tal ponto que eles perguntam para Pedro: então, irmão, o que faremos para ser salvos? E a resposta de Pedro foi: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Sem arrependimento genuíno, sem arrependimento verdadeiro, ninguém entra no reino dos céus. Nenhum de nós podemos correr esse risco de chegar na porta de entrada imaginando que entraremos e já não tendo mais nenhuma possibilidade de fazer qualquer coisa que seja, ouvimos: não, você não pode entrar aqui, meu amigo. Então, o primeiro passo começa com o arrependimento. O arrependimento exige de nós humildade, humilhação, reconhecimento de que nós não podemos por nós mesmos, mas de que precisamos do Senhor para iniciar e concluir essa boa obra. Arrependimento é um estado de alma, é um estado de coração. É um coração compungido diante da sua própria pecaminosidade, é um coração que se constrita com o fato de ser um pecador, que resiste constantemente a Deus e à sua vontade.
E o João Batista, quem dera que Deus nos desse profetas como João Batista nos dias de hoje, não é? Porque vem uma multidão de Jerusalém e de outras partes até João Batista para serem batizados por ele no Rio Jordão. E quando João Batista vê aquela multidão, ao invés de recebê-los de braços abertos, né, João Batista diz assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Não começais a dizer entre vós mesmos: nós somos filhos de Abraão. Porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. Quem se arrepende, quem se arrependeu dos seus pecados, quem se arrependeu de uma vida pecaminosa, quem se arrependeu dos seus pecados, ele vive em arrependimento. Ele produz frutos dignos desse arrependimento. Ele não vive na prática do pecado. Todo aquele que vive na prática do pecado, aprisionado pelo pecado, agrilhoado pelo pecado, ou ele nunca se arrependeu, ou a semente de Deus nunca esteve presente na vida dele. Porque alguém que é do Senhor, alguém que é de Deus, ele se arrepende e ele vive e produz frutos dignos do arrependimento. Arrependimento. A outra coisa é que nem todo aquele que me diz, ou seja, Jesus está dizendo que o importante não é o discurso. Nem todo aquele que fala, nem todo aquele que diz, nem todo aquele que discursa bem, que fala bem, que diz que Jesus é o Senhor, nem todo aquele que me diz, que me chama de Senhor, porque o importante não é a fala, o importante não é o discurso, mas o importante é a obediência. Tem gente que não consegue segurar um microfone, ele é nervoso, ele é tímido. Tem gente que não consegue fazer um discurso, mas ele é extremamente obediente, ele é um servo de Deus, é uma serva de Deus, ama ao Senhor, ama a palavra do Senhor, obedece ao Senhor de todo o coração. Então, Jesus está dizendo que o que nos coloca no reino de Deus não é a nossa capacidade intelectual de entendimento da vontade de Deus, mas é a obediência à vontade de Deus. Jesus está dizendo que o que faz a diferença para Deus não é a nossa fala, não é o nosso discurso, mas sim a nossa obediência, né? Outro profeta, mestre, né, muito claro nisso, é Tiago. Tiago diz assim: olha, você diz que crê em Deus? Parabéns. Mas você não está fazendo nada mais do que os demônios, porque eles creem que chegam a estremecer. Quando você fala que crê em Deus, você estremece? A maioria de nós não. Os demônios chegam a estremecer. Eles creem em Deus. Eles creem na existência de Deus, eles creem, sabem do poder de Deus. Quando ninguém sabia quem era Jesus, eles sabiam quem era Jesus, tanto é que Jesus os proibia de falar. Porque se eles falassem, eles revelariam quem era Jesus, e não era a hora de Jesus ser revelado. Então eles sabem quem é Deus, eles sabem quem é Jesus, eles conhecem o poder de Deus, conhecem a autoridade de Deus.
mas não obedecem. Você crê em Deus? Crê que Deus existe? Crê que Deus é poderoso? Ótimo. Mas os demônios também creem e chegam a estremecer, mas nunca se submeteram à vontade de Deus. Nem todo o que me diz a fala, o discurso, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, meus queridos, o que importa aqui não é a minha vontade, não é a sua vontade. Nós vivemos em dias, mais do que nunca, em que a vontade humana, o desejo humano, o querer humano é colocado no centro. É tão comum nós ouvirmos as pessoas dizendo: não, mas eu tenho que ser feliz, eu quero ser feliz. Ah, mas eu me sinto tão bem vivendo assim, fazendo assado, fazendo de tal maneira. Não me importa, não interessa. Não é isso que vai nos conduzir aos céus. Não é isso que nos faz participantes do reino de Deus. O que nos faz participantes do reino de Deus é o nosso compromisso com a vontade de Deus. É o nosso compromisso com a vontade do nosso Pai Celestial. Um dia o Senhor Jesus, caminhando com seus discípulos, chegam até o poço de Jacó, já cansado. Os discípulos vão à cidade para comprar comida e chega a mulher samaritana e Jesus começa a conversar com aquela mulher, apontar-lhe o caminho do reino de Deus, apontar-lhe o caminho da vida com Deus, e os discípulos chegam, ficam assombrados de ver Jesus conversando com uma mulher, e ainda por cima uma samaritana, ainda por cima uma pecadora, adúltera, mas eles não têm coragem de perguntar para Jesus o que Jesus está fazendo e por que falava com ela. E começam a insistir com Jesus: mestre, come. Estamos com fome, Senhor, nós fomos lá buscar a comida, come. E aí Jesus responde: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do Pai que me enviou. Se nós afirmamos que somos de Jesus, se nós afirmamos que somos discípulos de Jesus, o que teve mais importância para Jesus tem que ter mais importância para nós. O que foi mais importante para o Senhor Jesus foi a vontade do Pai Celestial. Ah, pastor, mas como é que eu posso saber a vontade de Deus? Como é que eu posso saber a vontade do Pai Celestial? Como é que eu posso saber? Querido, está aí na Bíblia, está aí nos Evangelhos, você conhece. Você que frequenta a igreja há tantos anos, você conhece, você sabe qual é a vontade do Pai Celestial e sabe que muitas vezes a vontade do Pai choca com a nossa vontade e que na maioria das vezes nós não queremos abrir mão da nossa vontade. Aí Jesus diz assim: olha, vocês me chamam de mestre e senhor, ótimo, porque eu sou. Mas não adianta me chamar de mestre e senhor se vocês não me seguem e não me obedecem. O que importa não é o que nós falamos, mas é como nós reagimos ao entendimento que nós temos da vontade de Deus, da vontade do Pai Celestial. Senhor, Senhor, nem todo que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Reino traz a ideia para a gente de domínio, de reinado. Ora, se alguém
não se compraz na vontade de Deus, não ama a vontade de Deus, vai fazer o quê no reino de Deus? É por isso que Jesus está dizendo, vocês não podem entrar aqui, porque vocês nunca amaram a vontade do Pai, nunca se submeteram à vontade do Pai. Aí Dante, nos seus escritos, e citando Milton, que dizia, eu prefiro reinar no inferno do que ser um escravo nos céus. Ele está dizendo que se for para entrar nos céus, eu tenho que ser um servo, eu tenho que ser um escravo, muito obrigado. Eu prefiro ir para o inferno. Pelo menos ele era honesto, Pelo menos havia nele uma integridade. Eu prefiro reinar no inferno do que ser um escravo nos céus. Está iludido, Porque no inferno ninguém reina. É muito melhor ser um servo, um escravo nos céus, do que reinar no inferno, longe da presença de Deus. A outra coisa que o Senhor Jesus nos ensina, queridos, e eu gostaria muito que todos nós prestássemos muita atenção nesse momento. O mais importante não é o que nós pensamos de nós mesmos. O mais importante não é o que as pessoas pensam de nós. O mais importante é aquilo que Deus pensa de nós. E nunca é demais a gente lembrar aqui aquela passagem de 1 Samuel, quando o Senhor manda o profeta Samuel lá na casa de Jessé para poder ungir o novo rei de Israel, um homem segundo o coração do Senhor. Eis que eu me provi, Samuel, de um homem que fará toda a minha vontade. E ele está lá na casa de Jessé, ele é da família de Jessé, e eu quero que você vá lá para ungí-lo como novo rei. E Samuel vira para o Senhor e fala assim, mas Senhor, o Senhor quer me matar? O Saul, quando ele souber desse negócio, ele me corta o pescoço. Não, vai lá, Samuel. Se vira aí, dá os seus pulos, obedece, vai lá, porque lá eu me provi de um novo rei. E vocês conhecem a história. Quando Samuel chega e prepara ali a mesa e pergunta para o Jessé, cadê os seus filhos? Jessé vai trazendo os filhos, segundo o manual humano, segundo a regra humana, ele traz o primogênito. E aquele sujeito era afortunado. Além de ser o primogênito, que já tinha metade dos bens, o herdeiro do nome da família e da casa, ele era alto, ele era forte, ele era bonito. E causou uma impressão tão grande sobre o Samuel, que quando Samuel viu, uau! Eis que eu estou diante da presença do ungido de Deus. Na hora o Espírito Santo. Samuel, eu não olho como os homens olham. Os homens olham pela aparência, mas eu olho pelo coração. Até um profeta velho tem muita coisa para aprender, Até um profeta velho se ilude com os valores humanos, mas Deus não. Deus não se ilude com a aparência. O mais importante não é aquilo que eu penso de mim. O mais importante é o que Deus pensa. O mais importante não é o que as pessoas pensam de mim, mas o mais importante é o que Deus pensa.
Quantos de nós agimos e reagimos para sermos agradáveis aos homens, para sermos palatáveis, para sermos aceitáveis? Não precisamos ser ignorantes, não precisamos ser truculentos de forma alguma, sempre bondosos, sempre gentis, mas eu sou do Senhor, eu sirvo ao Senhor. Eu não preciso e não posso negociar a minha fé para que os meus colegas da escola me aceitem. Eu não posso negociar a minha fé, a minha relação com Deus para as pessoas pensarem bem de mim. Eu não posso mudar o meu discurso e a minha fala dependendo do lugar onde eu estou. Porque não importa, na hora H, no dia final, no momento final, o que vai importar é o que Deus pensa de nós. Senhor, Senhor. Não, meu amigo. Não sei quem você é. Mas, Senhor, nós pregamos em Teu nome, nós profetizamos em Teu nome, expelimos demônios em Teu nome, fizemos muitos milagres em Teu nome, e eu lhes direi explicitamente: não vos conheço, não sei quem sois vós, apartai-vos de mim, vós que sois maus, que vivei em iniquidade, que abraçam o pecado e que vivem normalmente no pecado. Não sei quem são vocês. Mas, Senhor, vocês me chamam de Senhor, mas nunca me obedeceram. Não, Senhor, em Teu nome, ok, meu nome tem poder, vocês usaram o meu nome é poderoso, e o meu nome faz essas coisas, e faz mesmo, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus quebra grilhões. O nome de Jesus cura enfermos. Mas esses indivíduos usaram o nome de Jesus e nunca permitiram Jesus usá-los. Eles fizeram em nome de Jesus, mas nunca permitiram Jesus fazer neles, na vida deles, no coração deles, no caráter deles. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, não entra no reino de Deus aqueles que chamam Jesus de Senhor. Porque o chamar, o falar, mas não obedecer, não significa absolutamente nada diante de Deus. Não entra no reino de Deus e não tem aceitação no reino de Deus quem profetiza, quem expele demônios, quem cura, e continua com o coração iníquo, e continua com o coração cobiçoso, continua com o coração invejoso, continua cobiçando até contra o próprio Deus, porque ocupam o lugar de Deus na mente e na vida das pessoas. São iníquos, obreiros da iniquidade. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqueles que vivem na prática da injustiça, da iniquidade, podem falar em nome de Deus, podem realizar coisas em nome de Deus, mas são obreiros do mal, são obreiros da maldade. O coração nunca passou realmente por uma transformação. O coração nunca se rendeu, o coração nunca se converteu. O coração nunca se submeteu a Deus e à sua vontade. Triste fim, triste decepção, triste frustração. Ainda vejo, apesar de ser um filme, uma série,
ainda vejo condoído os olhos daquela moça que preparou dos festejos para a recepção do primeiro-ministro, que participou da preparação de tudo o que ia acontecer, que gastou um dinheiro que não tinha para comprar um vestido que não podia, que gastou um dinheiro para ficar bonita, e quando chegou na porta de entrada e foi procurada ali na lista: senhora, o seu nome não está aqui. Não é possível, você está enganado. Olhe outra vez. Sinto muito, senhora, não está aqui. Não, não é possível. Eu sinto muito. Vocês não podem entrar. Vocês nunca amaram a Deus, nunca converteram os seus corações à vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, meus queridos, é delicioso e extraordinário, mas tem um custo altíssimo, que é romper com a nossa própria vontade. Um pensador, filósofo, ele dizia que todos nós somos detentores de um reino. Por mais pobre que uma pessoa seja, ela detém o poder, ela detém um reino, que é o reino da sua vontade. E quando nós entramos no reino de Deus, nós deixamos do lado de fora o nosso reino, o reino da nossa vontade, para ficarmos com o reino de Deus, o domínio da vontade de Deus. Gente, honestamente, todos nós aqui sabemos, até os mais jovens que estão aqui, nós sabemos se nós estamos no centro da vontade de Deus ou não. Nós sabemos se nós estamos andando de acordo com a vontade de Deus ou não. Nós sabemos se nós nos submetemos a Deus e a sua vontade ou não. E é isso que faz a grande diferença. Estava lendo a biografia do Simonton, um jovem que morreu aos 33 anos de idade. Uma carreira extremamente promissora. Filho de médicos nos Estados Unidos, uma família nobre de congressista nos Estados Unidos, ele numa excelente universidade de direito, tudo bem encaminhado, e de repente o Espírito Santo começou a incomodá-lo para que ele fosse servir a Deus no ministério. Conversou com os pais, deixou a universidade, foi para o seminário de Princeton para ser um pastor. E os pais ficaram até contentes, né? Porque naquela época antiga, toda a família tinha que ter um padre, se fosse católica, e toda a família tinha que ter um pastor, se fosse evangélico. Os pais ficaram satisfeitos de ser pastor, porque o avô tinha sido pastor, o bisavô, então que bom, né? Você vai ser pastor. Mas lá no seminário, ouvindo algumas mensagens, o Espírito Santo incomodou ele para ser missionário. E para ser missionário no Brasil. E quando ele falou para os pais disseram: não, meu filho, o que você vai fazer no Brasil? No ano de 1858, ele chegou aqui em 1859. O que você vai fazer no Brasil? As pessoas estão morrendo no Brasil de febre amarela, de tifo, de malária. Sirva a Deus aqui. Ir para o Brasil é perigoso, pode colocar em risco a sua vida. Pai, mãe, o lugar mais seguro para um ser humano estar é no centro da vontade de Deus. Meu querido, se você está fora da vontade de Deus e você sabe que está, não tem nada de bom te esperando. Nada. Mas se você sofre, e está sofrendo, para fazer a vontade de Deus,
para estar no centro da vontade de Deus, saiba que você está no lugar mais seguro que um ser humano pode estar. Amém? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ilumine e que o Espírito Santo nos conte o que Deus pensa de nós. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque nós temos pessoas que têm uma autoestima lá nas grimpas. E se ele for fazer uma análise dele, ele está bem na foto, ele está bem na figurinha, mas tem outros que têm a autoestima lá nas baixas, né? Lá embaixo. Aí a gente precisa do Espírito Santo. Tem gente que, por natureza, ele se culpa. E tem gente que, por natureza, não se culpa de coisa alguma. Então, nós precisamos do Espírito Santo, com honestidade, com integridade. Senhor, vem cá, Senhor, me conta. Me conta, sem os meus devaneios, sem os meus delírios, quem eu sou? O que o Senhor pensa de mim? É tão bom, né, a gente olhar essas coisas à luz da palavra de Deus e do Espírito Santo, porque lá em Romanos, capítulo 12, Paulo vai dizer assim, olha, ninguém pense de si mesmo além daquilo que convém. Mas cada um pense de si mesmo a partir da graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Curva a sua cabeça nesse momento, vamos orar. Eu quero te fazer algumas perguntas, e você não precisa responder, responda para si e para Deus. Você está no centro da vontade de Deus? Você tem segurança e convicção de que está no centro da vontade de Deus? Que você está vivendo em obediência e em submissão, às vezes em detrimento da sua própria vontade, do seu prazer, da sua realização própria, mas por causa da vontade de Deus. Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas sim a tua vontade, porque o lugar mais seguro para um ser humano estar é no centro da vontade de Deus. A outra pergunta, Senhor, o que o Senhor pensa de mim? Tira os meus devaneios, os meus delírios, e fala comigo, Senhor, me revela. Quem é esse indivíduo? Quem é esse ser? Que ninguém melhor do que o Senhor o conhece. Deus sabe quem nós somos. Não por aquilo que nós aparentamos. Hoje de manhã falávamos aqui que muitas vezes nós somos iludidos, não é? Que nós olhamos para uma pessoa, ela é calada e nós achamos que ela é arrogante. Olhamos para o outro, ele é falante, ele é conversador, ele é extrovertido, nós achamos que ele quer ser uma estrela. E muitas vezes olhamos o outro pelos olhos de outra pessoa. Mas Deus sabe quem nós somos. Deus nos reconhece no mais profundo do nosso ser. E tomara que o Senhor nos reconheça a partir do arrependimento, a partir de um coração contrito e compungido, que o Senhor jamais desprezará. Senhor, nós sabemos que o Teu reino é uma realidade. Ó Deus, que não tem esperança e alegria maior do que fazer parte do Teu reino, Senhor. Aleluia. Não importa as dificuldades, ó Deus, as adversidades, se nós temos dentro do nosso coração a convicção e a certeza de que faremos parte do reino do Senhor.
Como bem disse o apóstolo Paulo, as tribulações do tempo presente não são para comparar com o eterno peso de glória que nos está revelado. Às vezes corremos tanto atrás da glória do tempo presente, que é uma glória temporária, uma glória passageira, e fugimos das tribulações em nome, pela vontade e para a glória do Senhor, nos esquecendo que as tribulações do tempo presente não se comparam com o eterno peso de glória que estão revelados para aqueles que hão de participar do teu reino. Deus, um tempo presente de muitas dores, de muitas adversidades, de muita confusão, de muito pecado, de muita iniquidade, um mundo corrompido, um mundo que apodrece com muita velocidade e com muita rapidez. Mas nós somos do Senhor. Nós nos comprazemos no Senhor e na vontade do Senhor. Então, Pai, queremos sair daqui nessa noite com essa convicção: Tu és o meu Senhor não apenas de fala, mas de verdade. Eu me comprazo em estar no centro da Tua vontade, às vezes tendo que cortar a minha, porque o lugar mais seguro para um ser humano estar é no centro da vontade de Deus. E aqueles que estão aqui, e aqueles que nos ouvem, e que o Teu Espírito Santo lhes falou ao coração, dizendo com clareza: você me chama de Senhor, mas não faz a minha vontade, você sabe que não está no centro da minha vontade. Pai, em nome do Senhor Jesus, traga hoje, agora, o arrependimento, o compungimento de coração que leve a uma decisão de conversão. Vou sair desse caminho e vou volver para o caminho de Deus, para o caminho da vontade de Deus. Ninguém pode brincar com essas coisas, Senhor, porque nós não somos mais fortes do que o Teu Espírito Santo. E se o Teu Espírito Santo falou conosco aqui nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, quebra os grilhões, converta os corações de todos nós, mas especialmente aqueles que o Senhor está falando. Porque a Tua palavra não vem para voltar vazia. Ela vem diante e debaixo de um propósito do Senhor. Então traga, Senhor, compungimento, traga arrependimento.